Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo. Diz então, pode falar o que aconteceu que te deixou tão deprimido. É sempre bom desabafar. Daquela mina que um dia eu te apresentei. Eu sim, o que que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. Tudo bem, é tão normal um homem se apaixonar. Olá, esse é mais um debate dos aloprados da Rádio Caps Difusora. E hoje conosco, Heleno. Bom dia, buenos dias, buenas tardes, buenos-vindos el Coyotoville. Tá burlando os coiotes com esse sotaque, né? ¿Qué? Burlando os coiotes. Lá, hermano, hermana, el muchacho, as muchachas. Conosco hoje também, Rosemary. Boa tarde. Com a gente também, Márcia. Boa tarde. Então, hoje o tema vai ser, a gente vai falar um pouquinho sobre aquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Uma família indo com um carro branco para um chá de bebê, e aí eles passando por um quartel, né, do Exército, um grupo de militares do Exército. O cara era único. Acho que era um Ford Ka. Ford? Acho que era Ford Ka. Era único. Então, era um Ford Ka branco, sedã. Eles estavam passando. Era Prisma. Estavam indo. Sabe onde seria o chá de bebê? Era onde? São João de Meriti, no Éden. Ai. Então, fato que eles estavam indo, confundiram o carro com o carro que estava sendo. Tinha sido furtado, né? Com bandidos. E aí metralharam o carro com mais de 80 tiros, né? O pai de família morreu. Que avisa, não, ó, esse aqui é bandido. Deveria ter um meio de identificar, esse aqui né? É trabalhador. Não tem. Pelo jeito não, se aconteceu isso, né? Liberaram Fala direito, Léo. Não, vou falar. Liberaram o Ninguém revólver. vai entender nada. Tá entendendo? Não liberaram o revólver. E agora tem a outra lei, Não, peraí, agora tem outra lei do abate. Como é que é isso? O governador botou a lei do abate. Não esqueceu? O governador, Witzel, Dr. Wilson, botou a lei do abate. juiz. Mas aí... Não, o cara, o ladrão tá pra... A lei é que o ladrão... Tá falando sobre o carro. É porque chegou aqui agora a Simone End também. Manda um abraço, Simone. Olá, tudo bom? Obrigado, um abraço para todos. Para explicar aqui para Simone, a gente vai falar do caso que aconteceu no Rio. Quando que isso aconteceu? Foi domingo? Foi no domingo ou no sábado, se eu não me engano. Foi no sábado, né? Um carro com uma família, 4 pessoas indo para um chá de bebê. E aí acharam que era um carro de bandido, metralharam o carro, o exército. Mais de 80 tiros de fuzil. E o pai do menino de 7 anos que estava no carro morreu. Isso é onde? No Rio. No Rio? Isso. Mas E São um João de catador de Meriti? lixo. São João de Meriti. Eles estavam indo para São João, mas eu acho que era em Guadalupe. Guadalupe? Isso. E um catador de lixo ia passando, levou um tiro, tá em coma no hospital. Parece que ele estava tentando ajudar, né, o senhor, que ele sabia que era um morador da localidade, né? E ele entrou no meio lá para tentar, tomou tiro também. E ainda tinha criança no Um carro. menino de 7 anos, filho do que morreu. Você soube disso, Nilson? Manda um abraço pro pessoal, Nilson. Um abraço para o pessoal. Isso aí. O que você acha disso? Do caso que metralharam uma família num carro achando que era bandido. Eu acho que foi coisa feia, coisa horrível, né? O Heleno, Violento.
O Heleno falou, como é que identifica? Como é que você acha que identifica, Heleno? Como é que faz? Como? Não tem sensor? Não tem sensor? Não tem sensor? Mesmo se fosse bandido, o que você acha? Você acha que eles deveriam meter 80 tiros no carro? O que você acha que deveria fazer, Márcia? Eu acho que o dever deles era correr atrás e fazer o carro parar. E identificar quem estava dentro. Quem tá dentro. Podia render tudo. Render todos eles. Até porque o poder de arma era muito maior, né? Tinha mais pessoas. Tinha mais pessoas, E aí eles teriam até medo, né, se fosse bandido. Mas mesmo assim, eles eram mais. Eles estavam bem mais armados. Eu acho que aí foi falta de amor e de vigiar, né? Essa questão, a mulher do que morreu, ela falou que quando os militares chegaram no carro, ainda debocharam. Você ouviu? Não tinha visto isso, não. É falta de amor, com certeza. Mary, De amor e não ter, né? dá sua opinião aí sobre essa situação. Falta de preparação também. Também, principalmente, né? Falta de preparação. E agora estão achando que armar os guardas municipais vai ser uma boa. Eu não acho. Porque não tem preparo. Não tem preparo. Para isso, acho que tem que treinar, precisa ser todo mundo preparado. Tem que ver se tem problema psicológico, psiquiátrico, entendeu? Se tem antecedente. E às vezes até não tem, mas é incentivado. Numa situação, um dá o primeiro tiro, aí no grupo, vamos lá, vamos fazer. Acha que tá certo. Mas aí tá errado. Então é isso, né? comandante Às vezes, mesmo com todo o preparo, ainda se erra, né? Imagina quem não tem preparo. Vai errar muito mais. Aí quem tá comandando ali, que tem que ser o culpado. Sim, sim. Quem mandou eles fazer isso que tem que levar. Tem que ir pra cadeia. Certo. Fazer justiça. Mas é o que o Heleno falou, quem mandou foi o governador e o presidente, né? Manda pra cadeia. Manda pra É lei do abate. É lei do abate. Só que não tem como você identificar só tem na Suécia que tem esse aparelho. Que vê que o cara é pessoa de bem ou é bandido. No Brasil, Mesmo se tivesse esse aparelho, Heleno, deveria metralhar, mas deveria metralhar o carro? Não, mas aí era mais fácil, o sensor. Imagina que é um carro com 2 bandidos, deveria... O sensor ia ver, o sensor, é um negocinho assim, tipo o bip-bip. Não é essa pergunta que eu tô falando. Eu falo, Mas eu já tô dando uma ideia, que não tem o sensor. não tem, mas se tivesse, você Aí ia acha... ser mais fácil. Mas você acha que deveria metralhar o carro? Não, primeiro sucessor, ele ia ver que Que não... não é, mas se fosse um... Cadê que Se fosse um Tinha carro- cara ali que ele estava filmando o celular assim? Heleno tá fugindo muito da resposta, né? O que vocês acham? Acho que deve... Tem gente que fala assim, bandido bom é bandido morto. Não, eu pessoalmente não acho isso, mas tem gente que acha. Eu acho. Você acha? Eu acho que bandido bom é bandido morto. Hein? Deixa vivo aí, daqui a pouco sai, vem matar o pai de família, entendeu? Então, mas e nessa situação, né? Como é que você vai identificar quem é bandido e quem não é? Não vê escrito na testa. Exatamente. Não vem escrito na testa. Varia, horas tão boas, horas tão mais. As pessoas variam, né? Varia, é de fase, é de momento. Só Deus conhece os Entendeu? nossos É questão do suborno, às vezes fácil, para fazer coisa contra gente inocente. No Salmo 15 mesmo da Bíblia fala, entendeu? A pessoa não deve sair, tem que analisar bem isso. E acho que nem mexer só com os deles mesmo. Mexer com família, com pessoa trabalhadora, entendeu? Que já tem dificuldade, entendeu? Não está envolvido em nada que prejudicou eles. Pensa bem. Né? Eu fico pensando muito nessa frase, né? Quais são os critérios e como é que uma pessoa vai avaliar quem deve viver e quem não deve viver, né? Como é que a pessoa tem o parâmetro para avaliar? Eu tô com medo disso, porque do jeito que tá indo, pelo que eu tô vendo, só pode viver coiote. Daqui a pouco alguém chega assim e fala assim, olha... Não, daqui a pouco pode ser que alguém chegue assim e fale, ó... Quem é atendido no CAPS dá muito trabalho, gera muito
gera muito gasto para o Estado, tem que comprar remédio, é doente, não vai se recuperar nunca, então mata todo mundo que está no CAPS. Tem gente que pensa assim. Eu já ouvi. Mata. Então se a gente pensa... Bota veneno, manda na comida. Fazer igual tem alguém, como que é o nome dele? André Terra. Chega aqui dizendo que a comida tá com veneno. Aí, se tivesse com veneno, não tava mais nenhum vivo aqui dentro. Deus é tão bom, não tem nada com veneno aqui. Veneno tá na cabeça de quem pensa que tem veneno. Aí a gente pode até ampliar mais, assim, quem mora... Tem gente já que acha que todo mundo que mora num bairro periférico é bandido, né? Tem gente que acha que porque a pessoa tem uma cor de pele é perigoso. Eu quero... Essa frase, bandido bom é bandido morto, Nós estamos na era da tecnologia, eles não quiseram colocar, ampliar um sensor. Esse carro tem e sensor. pior ainda, às vezes o bandido é o legislador, né? Porque quantos dos nossos deputados que fazem a lei que depois descobrem que eles são bandidos também, né? Bandido, e aí? Aí vai mandar fuzilar todos eles? Dar boa vida pra eles? E é igual, como dizer, vocês estão falando aí, né? Bandido bom é bandido morto. Mas não tem um ditado que o mal do urubu é pensar que o boi tá morto. Às vezes você pensa que matou e não matou, e aí? Foi o coiote. E tem aqueles casos de justiça com as próprias mãos também. Eu vi uma vez lá em São Paulo dizendo que a mulher estava raptando crianças. Aí botaram um boato no Facebook e aí depois juntou um grupo de vizinhos, lixaram ela até ela morrer. Mataram a mulher. Depois descobriram que não foi ela. Aí é isso, bandido bom é bandido morto. Aí ainda pensa assim, ó, faz mal pra criança, porque raptou criança e ela não tinha feito nada. O que essa ação gerou? 2 crianças órfãs, as filhas dela. É muita besteira no Facebook. O Facebook tem um pessoal ali que só pensa em confusão. Se a pessoa não tem palavra boa pra dar, não manda coisa ruim, cara. Fala aí, Simone, o que você ia dizer aquela hora ali? Acho que bandido mal que é bandido morto, porque o bandido bom, ele ainda analisa, ele ainda investiga bem a situação, entendeu? Aí, às vezes, ele até engana, né? Pega o suborno e acaba matando com o comprador dele mesmo, né? Não vai atingir outras pessoas, né? Que é de fora dessas... Às vezes às vezes o bandido... Eu sei que tem muita gente que fica angustiado, que a nossa sensação de segurança é cada vez menor, né? A gente sai na rua à noite, fica com receio, passa nos lugares, fica com receio de sofrer alguma coisa, né? Mas aí eu fico pensando, às vezes quem vai dizer o bandido, quem é bandido ou não, e tomar uma ação em direção a isso, pode ser esse que seja o bandido. E às vezes ele tá matando inocente, dizendo que é bandido. Que é bandido e ele que é o plano, Né? Eu acho que o jeito que as coisas tá indo, tá voltando um momento assim, meio... Fala português. Aquilo, estamos voltando a era do Papalégua. Ou é Papalégua ou é coiote. E fora o Bambi, né? Que o coiote da caça os Bambi. Maurício, você soube desse caso lá do Rio, que metralharam um carro com uma família dentro? Soube. O que você achou disso? Eu achei disso que foi, de repentemente, a pessoa que fez isso deveria de estar muito revoltada. Foi um grupo de militares do Exército que fez isso. Um grupo de 10 militares, deu 80 tiros no carro. Isso aí eu acho um absurdo, uma coisa desumana, né? Eu acho que se tem algum erro com a... Estavam indo para uma festinha de neném, um chá de bebê, né? A família. Mas eu acho que isso, se tem algum problema com uma pessoa de dentro do carro, eu acho que não haveria necessidade da família toda pagar. Isso aí, família... Mas não tinha problema com ninguém. O cara que morreu, eles acharam que era bandido, mas ele era músico. Mas pra mim, creio eu que pra mim, eu acho que foi um atentado terrorista, isso.
Eu acho que também é um atentado terrorista promovido pelo exército, né? Cada um escolhe, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Fala aí, Mary, mas acrescenta aí mais sobre a sua opinião. É o que eu já falei, eu acho que é tudo falta de preparo, entendeu? Polícia também, Aham, polícia também, né? militar. De vez em também, quando a né? gente vê casos. É, tudo. Ninguém está preparado também. Acho que E um o ou 2 psicológico dias antes. Também, e o psicológico também. Como é que eles vivem, esses policiais? Eles saem para trabalhar, Sim, não sabe se vai com voltar certeza. vivo para casa. Com certeza. Entendeu? As famílias esperando. Aí é uma mistura danada de bandido. É uma situação em que as pessoas são colocadas ali e os poderosos que estão comandando a situação estão longe, lá nos seus escritórios, de fora só dando ordem. E aí essas pessoas que estão ali na ponta que pagam o pato, né? Como o pessoal diz, né? Que tá botando a cara para... É lógico que tem a responsabilidade, porque dos 12 que estavam lá, 2 não atiraram, entendeu? Então, tem isso também, da pessoa chegar, não, olha só, essa ação aqui não tá certa, então não vou fazer. Tem isso também, mas que é uma pressão danada para os outros, você tá no meio daqueles lá, são seus colegas de trabalho. Um começou a fazer uma coisa, o outro começou também, 3, 4, você se manter firme e falar, não vou fazer... Isso aí é a mão de Deus. A mão de Deus. Só que mesmo assim o problema aconteceu, né? Porque a pessoa mas morreu. esses 2 não atiraram. Esses 2 não atiraram. Entendeu? Por exemplo, a mente deles estão Tão tranquila. Mas mesmo assim fica a lei do karma. Fica a lei do karma um pouco, né? O peso dos outros do grupo, né? De voltar. Aí é a questão da consciência deles próprios, com eles próprios. Se fez ou não, né? Mas aí não fez, aí eu acho que eles não podem ter consciência pesada. Por nada. Pelo menos ele não puxaram o gatilho. Mas imagina, você é de um grupo de 12. 10 dos seus colegas fizeram isso. Você viu acontecer, você não vai ficar traumatizado? Mesmo que você não tenha puxado o gatilho. Traumatizado fica. Mas pelo menos você sabe Olha o que sofrimento você... para a vida dessas pessoas. Eles vão levar isso para a vida inteira. Pelo menos você fica sabendo. Tanto os que apertaram, porque provavelmente alguns dos que atiraram hoje estão muito arrependidos. Não vou dizer todos, mas com certeza alguns deles estão, entendeu? Imagina o que essas pessoas vão levar para a vida. É verdade. Né? Entendeu? Se a gente pudesse, se cada um de nós pudesse falar com o governador do estado, o presidente, o ministro da defesa, o general do exército, o que a gente... Se você pudesse falar alguma coisa para ele, uma dica do que fazer para melhorar, o que você diria, Mary? Primeiro eu acho que ia ser presa. Por quê? Porque eu ia xingar muito eles. Fala com o Ricardo. Mas depois de xingar todos eles, o que você diria? Uma dica. Eu ia condecorar os que não atiraram. Certo. e botar os outros na cadeia. Mas para resolver, uma dica assim, para não voltar a acontecer esse problema. Teria que botar todo mundo para como é que se diz? Não é estudar, todo mundo para Se preparar. se preparar de novo, porque ninguém está preparado então. Quem deveria nos defender não está preparado, Dá né? medo. Márcia, uma dica aí. Você ia xingar eles também com a Mary? Mas assim, eu acho que como homem da lei, com pessoas que trabalham para defender o ser humano, eles têm que ter mais consciência. E se fosse a família dele? E se fosse a família do presidente? E se fosse a família do general? Seja ele quem for, seja ele pequeno ou grande, ele não tinha direito nenhum de mandar atirar em ninguém, nem tirar a vida. E ele se vigiar mais, aprender mais quando usa uma arma. Mauri, o que você diria? Eu acho isso um absurdo acontecer um atentado desse e não descobrir os culpados que fizeram o atentado desse.
descobriram o atentado que fizeram com a vereadora, né? Conseguiu descobrir. Agora vamos ver se eles vão conseguir descobrir quem foi o que fez esse atentado, né? Já sabem quem atirou, né? Agora é importante saber quem deu a ordem, né? Quem autorizou essas pessoas a fazerem isso, esses militares. Eu acho, creio eu, que eu acho que isso daí deve ter sido motivo de vingança de alguma coisa. Eles não vão fazer isso assim. Segundo eles, tinha confundido com um bandido que tinha furtado um carro, né? Aí o carro era parecido, eles acharam que era o carro e metralharam. Então se isso aconteceu, então realmente possa ser que seja a armação deles também, né? De repente deve ser mentira deles, não deve ter mentido. Eu acho que isso aí não é verdade, não. Acho que eles fizeram por querer mesmo. Entendi. Simone, e você? O que você falaria? Eu acho também que muita gente acha que fica criando isso, que foi presidente, que foi governador, mas como argumento. Mas se eles estão dizendo que pode fazer isso, o governador disse que pode abater. O presidente também já disse várias vezes isso. Você acha que não tem, por mais que não tenha tido uma ordem direta, não tem uma influência? Não tem uma solução. Tem uma certa influência, mas acho que é só em máfia mesmo, com bandido perigoso, não é? Não foi que pegou enganado, né? Então, nesse caso que pegou enganado, o que você diria? O que você diria para melhorar, para não acontecer mais esse problema? Eu acho que as pessoas têm que estudar. Estudo é a luz da vida. Preparo, né? Igual a Mary falou. Estudar é a luz da vida. Se abdicar com outras coisas, crer em Deus. Que obedecer um pouco os sinais de Deus, entendeu? Para viver tranquilo. Há uma esperança de ter paz ainda no mundo, união, solidariedade, entendeu? Mas eu falei que, de repentemente, aquilo que eles falaram que deve ter confundido com o bandido, de repente eu acho que eles têm certo também, porque do jeito que está a criminalidade hoje mesmo em dia, de repente pode ter confundido com o carro de algum criminoso e metralhado também. Pode ter, mas não justifica, né? Mesmo que é o que a gente estava falando antes, mesmo que fosse bandido, deveriam ter abordado e rendido, né? Não metralhar o carro. Mas de repentemente eles realmente identificar primeiro. Porque era um grupo grande de militares, eles poderiam render o cara fácil. Realmente eles fizeram errado, era para poder ter parado, identificado primeiro antes de dar o tiroteio. Fala aí, Helena, pra gente poder concluir, o que você recomendaria? Eu acho que vai ter que todo mundo se fantasiar de coiote, porque se cismar que é papalégue, eles abatem. Se alguém tiver uma aparência... E qual é a aparência de papalégua pra pessoa achar que é bandido? Só aparecer um papalégua vermelho que eles querem ir pra cima. Se a gente olhar o índice epidemiológico de morte de jovens, geralmente são jovens negros, né? Menores de 30 anos. Às vezes as pessoas acham que é bandido pela aparência, né? Sem ser. Né, Simone? Negócio todo mundo roletrando, soletrando, língua de cebolinha. Band, da TV Band, o seu Didi, da turma do Didi e da turma do Dodô. Bandido sem essa palavra. Band, Didi, Dodô. Mas eu acho que bandido que é bandido, eles também não podem cometer erro não, porque eles são cobrados no meio deles. Eles não podem matar inocente. Bandido, quando eles matam inocente, eles são cobrados de dentro da cadeia. Bandido não aceita. Então eu acho que isso houve alguma vingança mesmo de alguma coisa, fizeram o crime enganado, que eles não vão querer. Alguma coisa houve. Eu acho que isso aí, entendeu? Eu acho que não deve ter sido alguma vingança. Para mim foi alguma vingança. Vingança de alguém que estava de dentro do carro e justificaram de alguma coisa para poder abafar a situação.
Se eu pudesse dar uma dica, seria isso. Mesmo que a pessoa esteja errado, o ideal seria a pessoa ter a oportunidade de se pronunciar, se defender, se fez alguma coisa errada, ser abordada, né? Não chegar como aconteceu lá e sendo fuzilado, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Como é que é, Márcio? Fala aí. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, só Deus. Ele dá vida e tira a vida. E traz a vida de ninguém. Então é isso. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, com essa palavra, a gente encerra mais um debate dos aloprados, que as pessoas possam viver mais, que as pessoas não morram de um jeito banal como foi esse caso, tá? E aí a gente vai conversando, semana que vem tem mais. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau.